Boa noite. Bom, Fátima, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Fátima? Tá me ouvindo, Fátima? Pronto, eu vou pedir que você faça a prece inicial depois da leitura preparatória, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Eu ia tentar transmitir também pelo YouTube, mas infelizmente eu estava explicando a Kaline que a câmera não permite dois aplicativos ao mesmo tempo. Até porque a transmissão de hoje pelo Meet é através do canal do Joana de Ângeles. Então eu estou aqui também no celular gravando e ao terminar eu vou organizar o vídeo e mandar no canal do YouTube meu e do Joana, que é para ficar disponível. E nos grupos e no YouTube eu também vou colocar o link para o download dessa apresentação que eu estou colocando aí para vocês, tá certo? Eu escolhi aqui desse livro de Rafael Lavarini, quem faz o estudo da quarta já conhece, que é o livro Centelha do Cristo, uma mensagem que é suportando a dor. Seja firme em seus propósitos. Não permita que o processo de sofrimento desvie você do caminho reto que tem buscado trilhar. Por vezes, as feridas abertas lhe fazem desanimar. No entanto, creia na cicatrização como remédio divino da fé. Lembre-se uma vez mais da necessidade de crer e agir. Se tem tido respostas desagradáveis da vida, passe a ter atitudes diferentes a fim de que alcance resultados diferentes. A perseverança deve ser uma marca do seguidor fiel de Jesus Cristo. Dessa forma as feridas hão de cicatrizar. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. Então vamos pedir a Fátima aí para fazer a nossa prece inicial, para a gente passar. Eu queria pedir que todos desligassem o microfone e se quiser fazer algum comentário é só ativar e chamar para a gente participar da nossa conversa, que não é uma palestra, é uma conversa. Tá ok, gente? Então vamos ir nossa presidente, Fátima, fazer a prece inicial. Que assim seja. Pessoal, Fátima usou uma expressão que já cabe uma palestra. Eu já anotei aqui: olhar de lado ou olhar ao lado. Só essa expressão já cabe uma palestra. Eu não vou a palestra, o estudo, eu não vou dizer palestra, gente. A conversa que nós vamos ter hoje é sobre o tema é pós-venção ao suicídio. Tá aí a apresentação com Setembro Amarelo. Você não está sozinho nem a sua família. Então, esse tema eu busquei, eu pesquisei ele, vou adaptá-lo hoje para nosso estudo, que aqui é um estudo espírita, mas ele pode ser feito em qualquer lugar,
centro espírita, igreja evangélica, católica, budista, materialista, o que for. Para aqueles que quiserem aprofundar o assunto, no Livro dos Espíritos, da questão 943 até a questão 957, Kardec estuda a questão do suicídio. Mas hoje nós vamos falar da pós-venção ao suicídio. Por quê? Comumente nós temos visto uma grande preocupação, e é justa, correta e deve ser aplicada, em face dos nossos irmãos suicidas. Constantemente oramos por eles, devemos continuar orando. Mas e os familiares? E o grupo familiar que também é vítima do suicídio, né? As pessoas que vivem o pós-fato ocorrido com seu ente, com seu amigo, com seu filho, irmão, pai, mãe, enfim. Então, há que se ter uma preocupação também com essas pessoas. Porque da mesma forma que nós não sabíamos o que se passava na cabeça, na mente do nosso irmão que tirou a própria vida, a partir daquele momento nós não sabemos o que se passa na cabeça, no coração de quem ficou, tá? Então, nós escolhemos esse tema. Eu nunca ouvi nenhuma exposição sobre ele. Se vocês já ouviram, de repente podem depois dizer. E aí nós temos umas informações que eu peguei, questões históricas para vocês, estão vendo aí. Após a venção ao suicídio, eu vou ler por causa de Carlinhos. A história do movimento de apoio aos sobreviventes começou em 1970, ou seja, lá nos anos 70, né, década de 70, na América do Norte, com a fundação do primeiro grupo de apoio ao luto por suicídio. E em 1972, o Dr. Edwin Shedman descreveu o conceito de pós-venção como a prevenção para futuras gerações. Gente, ninguém nega que o suicídio não gera só um trauma para quem se matou, porque como espíritas, trabalhadores de reunião mediúnica, estudiosos da doutrina, nós sabemos que matou só o corpo, a vida prossegue ininterrupta no plano espiritual. E eu queria, me perdoe, abrir só um pequeno parêntese aqui. Toda palestra minha sobre suicídio eu vou falar disso, ou pelo menos eu vou tentar lembrar. Precisamos parar com aquele conceito de inferno dos suicidas. Eu já falei outras vezes e vou repetir. Eu já ouvi expositor espírita com o seguinte conceito: não se mate que você vai para o Vale dos Suicidas. Esse conceito passa a ideia de que o Vale dos Suicidas é o inferno, é o lugar de castigo, é um lugar onde você se matou, vai para o Vale dos Suicidas. É o mesmo que dizer assim, você se matou, vai para o inferno. Ora, quando alguém me diz hoje assim, se alguém se matar, vai para o Vale dos Suicidas, eu digo, graças a Deus. Mas como assim um lugar de terror, de sofrimento? Certo, meu querido. Você gosta de entrar na emergência de hospital? Alguém aqui gosta de entrar em emergência de hospital? Eu acho que só a filha de Ruth, né, porque é enfermeira. Mas ela sabe perfeitamente o que é que se passa ali. Para os médicos, se você sofreu um acidente de carro e teve uma fratura exposta, você quer ficar na emergência, ser entrado e admitido na emergência, onde todas as dores estão ocorrendo, ou quer ficar do lado de fora do hospital? É a pergunta que eu faço. O Vale dos Suicidas, gente, é doloroso, é triste, é um vale tenebroso? Porque se você tem milhões de suicidas de todos os gêneros, não vai ter paz ali. Mas todos estão sendo socorridos e amparados. Então precisamos acabar com esse conceito de inferno, que infelizmente muitas pessoas passam. Fecha parênteses. Então vamos lá. Vejam a preocupação do Dr. Edwin Shedman, não sei nem se eu pronunciei correto. Prevenção para as futuras gerações. Quem são as futuras gerações? Os sobreviventes, né? As pessoas, os entes, os amigos que ficaram aqui ainda chumbados ao corpo físico, mas com diversos sentimentos em relação ao ente querido ou amigo que partiu pelas portas do suicídio. Porque todos nós nos questionamos. Por quê? Qual a causa? Eu tenho
em mente preparar uma exposição sobre o suicídio que mostra o antes e o depois de muitas pessoas, quando alguns acreditam que estampar uma aparente felicidade não é sinônimo de que se tem problemas. Eu tenho aqui um material de pessoas dias antes de praticarem suicídio, todas sorridentes, felizes, alegres, brincando, se divertindo, participando de festas, e dias depois tiraram a própria vida. O que leva mais ainda ao choque. Veja, eu não estou falando de pessoas que eram ali, como Fátima bem lembrou, das pessoas que estão em depressão profunda, que estão ali presas, acabrunhadas, silenciosas. Não, não eram essas pessoas. Eram pessoas que estavam felizes, ou aparentemente felizes, e que de um momento para o outro tiraram sua própria vida. São casos diferentes. Vejam que a gente tem diversos matizes no suicídio. E aí vem a família depois, se questionando, meu Deus, por quê? Por que eu não vi o que eu não fiz ou o que eu deixei de fazer? E da mesma forma que nós não podemos levar ao nosso irmão que tem a intenção de se matar, ou tentou se matar, ou pensa em se matar, em praticar o suicídio, nós não podemos levá-lo a uma condição de culpa, porque é afundar mais ainda a criatura. Da mesma forma não podemos levar aos sobreviventes. Adiante vemos a questão da pós-venção no Brasil. O termo pós-venção foi introduzido no Brasil a partir de uma dissertação de mestrado de Karen Scavassini. Eu acho que ela deve ser italiana, né? E o primeiro curso a tratar diretamente do tema foi realizado pelo Instituto Gestalt de São Paulo, sob a coordenação dessa mesma doutora, né? Karen Scavassini. Isso lá em 2012. Então vejam que é um conceito antigo, vem da década de 70, no Brasil só foi introduzido em 2011, é muito tempo. Então durante esses anos todos, os familiares não tiveram apoio. Os familiares não tiveram apoio. Exatamente, Carlinhos, não tiveram apoio, não tiveram qualquer tipo de ajuda, em regra geral. Espera aí que estão me chamando aqui, pronto, admitindo as pessoas. E afinal, o que é a pós-venção? Ainda o Dr. Scheidman, que essa tradução nossa é a tradução do site, ele diz o seguinte: é qualquer ato apropriado e de ajuda que aconteça após o suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresse que eles viveriam se não houvesse esse auxílio. Então vamos lá, a criatura na sua família, entre os seus amigos, teve alguém que tirou a própria vida. Isso é estressante? Profundamente estressante. É traumatizante? Profundamente traumatizante. Como ficam essas pessoas no pós-suicídio? O suicida nós já sabemos. Nós já sabemos o que fazer pelo suicida. Orar, orar, orar e orar por ele. Né? Não condená-lo. Não ter aquele desespero da morte, mas apenas a saudade, porque fica a saudade. Há pouco tempo nós tivemos um caso de um suicídio onde, acho que meses depois, o ente querido teve uma revelação sobre a condição já de recuperação daquele suicida, que é outro conceito equivocado. Né? Todo suicida vai passar anos e anos e anos. Não, não é por aí, gente. Cada caso é um caso diferente. Nós não podemos nivelar tudo no mesmo patamar ali, dizer que vai ser tudo igual. O Espiritismo não ensina isso. Então, sim, Ivone Pereira, né? Temos os casos de Ivone Pereira. Então, qualquer ato que você puder fazer para ajudar as pessoas, os familiares, da mesma forma que nós falamos assim, ofereça um ombro amigo. Gente, vamos desligar o microfone aí, por favor, porque senão está dando interferência. Boa noite. Como nós fazemos com os nossos irmãos que tentam suicídio, que nós falamos, dê um ombro amigo, escute, converse. É preciso fazer isso também com aqueles que ficaram após o suicídio de um ente querido. Porque geralmente nós esquecemos. Em regra, nós esquecemos. Nos limitamos a dizer, ore por seu ente querido, por seu pai, seu irmão, seu filho, por sua esposa, por seu esposo. Mas será que aquela pessoa está em condições de orar? Né? Será que ela está em condições emocionais de parar um momento e orar por aquela criatura sem sofrer?
Nós precisamos pontuar essas coisas, porque não é somente dizer qual é o remédio, mas é preciso ensinar a tomar o remédio. O que é que vocês diriam de um médico que dissesse, tome esse remédio? Como, doutor? Não, escolha aí, do jeito que você quiser. Ele não tem que dosar a medicação, ele não tem que dar a receita para você tomar a medicação? É a mesma coisa. Então, uma pessoa que está em desespero, principalmente no ato pós-suicídio do seu ente querido, ele não consegue raciocinar. Ele não consegue pensar. Então, vem esse conceito da pós-venção. Preocupar-se em ajudar para que a pessoa tenha uma maior produtividade na sua vida e sofra menos, porque ela já está sofrendo com a perda do seu ente querido, né? Ele continua colocando que essas são ações, atividades, intervenções, suporte e assistência para aqueles impactados por um suicídio completo. Ele chama de sobreviventes. Vejam que ele coloca várias coisas aqui. Ações, atividades, intervenções, suporte e assistência. Então tem que se pensar em uma forma de levar essas pessoas um diálogo, uma conversa, oferecer-se para ser um escutador, né? Quase muito parecido lá com o CVV, que atende aqueles que tentam suicídio. O CVV chama-se Centro de Valorização da Vida, mas eles gostam de usar a frase, como vai você? Então a gente pode perguntar àquele que, o sobrevivente, vamos usar o conceito do pesquisador, os sobreviventes, como vai você? Como está a sua cabeça? Como é que está a sua vida, seus pensamentos? Você tem culpa? Você se sente culpado? Você sente amargura? Ou você sente raiva porque aquela criatura partiu dessa forma? O que é que você sente? Porque se ela começar a guardar isso, vai ter problemas. Então esses são os conceitos que ele coloca da pós-venção. E aí ele vem só para ilustrar quem são os sobreviventes, que são todas as pessoas, todas, que são afetadas por um suicídio. Pai, filho, irmão, familiar, amigo, colega. Não é? Além disso, pessoas que perderam alguém significativo por suicídio e aquelas que tiveram a vida afetada ou mudada por causa dessa morte são consideradas sobreviventes. No livro de Almerindo Martins de Castro, O Martírio dos Suicidas, tem um caso, acho que, se não me engano é nesse livro, gente, tem um caso curioso de uma mocinha que ela, vejam os dois lados aí da moeda, ou melhor, os dois lados de um mesmo fato. Ela cuidava da sua mãezinha, filha única, isso lá muitos, acho que está nos anos 40, 30, não lembro agora. E ela constantemente escutava uma expressão das pessoas dizendo, essa menina é tão boa que quando ela morrer ela vai para o céu. Ela é um anjo cuidando da mãe velhinha, da mãe doente. Essa menina foi levando isso a um aprofundamento tal que ela achou que se ela morresse ela viraria um anjo e cuidaria melhor da própria mãe. E aí vocês imaginam o que ela fez. Vocês já sabem o que foi que ela fez. O sofrimento dessa mulher, dessa mocinha no plano espiritual, não era pelo fato do suicídio em si, porque vocês veem que aí foi uma ingenuidade ao nível máximo. Era ver a sua mãezinha de casa em casa, de parente em parente, porque ninguém queria cuidar de uma forma adequada de sua querida mãezinha. Isso é o que fazia a sofrer mais. A mãe é a sobrevivente, que não teve um apoio, que não teve um cuidado. Aliás, parece que as mães sofrem muito mais do que todos, né, gente? Parece-me que esse é um fato que é comum. Então vejam que sobreviventes nesse conceito desse médico, desse pesquisador, perdão, são todas as pessoas que direta ou indiretamente sofrem a consequência do suicídio. Eu assisti uma palestra do Padre Emerson, acho que todo mundo aqui sabe quem é o Padre Emerson, né? Porque em Garanhuns tem dois Padre Emerson, não é isso? Eu falo daquele que é o baixinho, que foi diretor diocesano, que é uma figura extraordinária. Isso, pronto. Padre Emerson é uma figura. Eu assisti uma palestra dele há 2 anos sobre o suicídio. E ele contou um caso, e ele se chocou com esse caso. E aí eu incluo ele como sobrevivente, quando ele disse assim, eu tinha um amigo que ele sorria de dar cãibra na orelha. Já ouviram aquelas pessoas que o sorriso é aqui na orelha? Né? Não para de rir, de orelha a orelha.
Até que um belo dia alguém liga para ele e diz: padre, fulano se matou. Ele disse: não, você está brincando comigo, isso é uma pegadinha. Fulano? De jeito nenhum. Até que ele, enfim, a ficha caiu e ele encontrou o fato de que o amigo que ele acreditava ser imune ao suicídio tinha se matado, alguém que parecia ser tão feliz. E ele disse que sofreu com isso, né? Só que é uma pessoa que teve uma estrutura para se reequilibrar. E aqueles que não têm? E aqueles que ficam, como o Fábio citou aí, né, Fábio? Perturbados, desequilibrados com essa situação. E o mais grave também, são os conceitos que a família recebe sobre o suicida. Ora, lá na Idade Média, não se tinha direito a sepultar o suicida, porque se dizia que ele estava condenado ao fogo do inferno por toda a eternidade. Então, além do sofrimento, além da dor da perda, vem alguém, né, e diz assim: olha, infelizmente seu fulano de tal está condenado. Quem assistiu aqui o filme de Valdo, né, eu acho que alguns assistiram o filme de Valdo Franco, tem aquela cena que eu achei maravilhosa, da mãe dele pedindo ao pároco para rezar pela filha dela que se matou, quando ele disse que não pode porque pela lei da igreja ela estaria ao inferno, e ela sai até revoltada, dizendo que vai ela orar pelos suicidas, né? Mas imagine você receber uma notícia dessa. Por isso que nós, no Espiritismo, se alguém nos procura dizendo meu ente se matou, a gente vai tentar amparar. Como? Nós não sabemos ainda. Mas nós vamos dar um jeito. Conversando, ouvindo, né? Desmistificando certas coisas, certos conceitos sobre suicídio, sobre suicidas. É um padecimento atroz? É lógico que é. É evidente que é. Sempre nivelado, sempre de acordo com a condição de cada espírito. Quais os objetivos da pós-venção, gente? Vamos lá. Trazer alívio dos efeitos relacionados com sofrimento e a perda. E aqui é onde eu disse que a gente vai trazer a brasa para a nossa sardinha, não é? Nós somos espíritas, aqui é uma palestra espírita, e o espiritismo mostra que a perda é apenas material. Porque nós não fomos educados para vivenciarmos a experiência da morte. Nós tivemos a educação para temer, ter pavor. Não estou falando do instinto de conservação, que é outra coisa. Mas geralmente nós não gostamos de falar sobre a morte. Eu lembro que há alguns anos eu estava fazendo teatro e uma das pessoas lá do grupo de teatro que eu estava participando, não era um grupo espírita, soube que eu era espírita e disse: rapaz, eu tenho medo. Aí eu: medo de quê? Diga do que é que você tem medo, de repente a gente explica e você perde o medo. Não, disso aí. Isso aí o quê? Isso aí do espiritismo. Mas você já leu alguma coisa sobre espiritismo? Não, mas eu tenho medo. E o que é que você pensa de espiritismo? Não, vamos parar a conversa que eu já estou com medo. Então uma pessoa dessa, ela nunca vai compreender. E detalhe, uma pessoa de nível superior. É uma pessoa que eu imaginei o que? Assim, não, vai querer pelo menos saber os conceitos básicos da doutrina. E aí vem o Espiritismo e nos mostra que não há uma perda material. Aí você vai dizer assim: Cláudio, peraí, as pessoas não estão acostumadas com isso. Lógico, nós não fomos educados assim. Mas precisamos levar este conceito. Olha, o corpo se perdeu. Sim, é verdade. Você não tem mais o toque, o calor, a respiração, o cheiro do suor, o cheiro da pele, o afagar. Mas você tem algo muito importante, porque o seu ente querido não morreu. Ele é imortal. Apenas deixou o corpo físico. Você tem o seu coração, sua alma, seus bons pensamentos, como flores belíssimas que você vai depositar, colher de um jardim que é o seu coração e oferecer a essa criatura que está lá do outro lado da vida. Quando a gente lê Memórias de um Suicida, a gente encontra, não é, os nossos irmãos lá, aquele grupo de espíritos, aquela falange, diante de uma tela, e eles dizendo lá: toda vez que alguém ora de verdade para a gente, aparece a imagem da criatura orando. E o que mais nos surpreende, não são nossos parentes. Em alguns casos, evidentemente, são pessoas estranhas a nós que nós nunca conhecemos.
que oram por nós como se fossem nossos advogados, pedindo a Deus por nós. Sofrimento, gente, quem não sofre? Quem lembra do maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não é que reencarnamos para sofrer, vou repetir isso, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. No Brasil, o Brasil, perdão, é o país com maior índice de pessoas com depressão no mundo. Aqui no Brasil. Eu me preocupei muito hoje de vir aqui e repetir números, porque vocês já sabem os números. É só pesquisar na internet, eu já falei muito de números, não é? Aquela velha história, a cada 30 segundos, 20 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Milhões de pessoas. O que significa que são milhões de pessoas que ficam também à mercê de qualquer ajuda, porque estão sofrendo, têm o sentimento de perda e precisam de alívio. Vamos à frente aqui. Prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações do luto. Eu não lembro quem foi, não lembro agora, que disse assim, não é nem falando de suicídio, é sobre o luto, um velório. Eu estava assistindo a palestra desse cidadão, não lembro quem foi, me perdoem, que ele disse assim, eu odeio, ele usou isso, eu odeio a tal da expressão meus pêsames. Evitem dizer isso, porque a pessoa já está nos pêsames, já está na dor, no sofrimento. Fique à vontade. Os outros estão ouvindo bem? Eu não sei. Tá dando eco aí, mas não é aqui, eu estou ouvindo bem. Não sei o que. Não sei o que é. Desliguem, vamos fazer o seguinte, desliguem todos os microfones. Pra gente ver como é que fica. Vejam agora, todo mundo desligou? Não. Talvez necessariamente não. Mas se der, a gente pode tocar nesse ponto. E agora a gente melhorou. Bom, vamos lá. As reações adversas e as complicações do luto. O luto por si só já é difícil, não é? Luto por si só já é uma coisa que alguém pediu para entrar e saiu na hora que eu fui autorizar aqui. Não sei o que aconteceu. O luto por si só já é complicado, né? Estão dizendo que o áudio está baixo. Eu já aumentei o volume do meu no máximo aqui. O meu está em 100%. Não sei o que é, gente. Sinceramente, eu não sei. Aí eu estou usando o microfone e eu estou ouvindo perfeitamente quando vocês falam. Aí é questão de cada aparelho, né? Agora eu estou ouvindo minha própria voz. Tem alguém com o microfone aberto que eu escuto minha própria voz aqui de retorno. Então vamos lá, gente. Não sei. Prevenir o aparecimento de reações adversas, né? Meu microfone está aberto também. Prevenir o aparecimento de reações adversas e complicações de luto. Isso é normal, gente. Os defeitos, como é que se diz? Defeitos físicos da tecnologia. Um dos objetivos da pós-venção, né? Quais são as reações que alguém que perdeu, que teve um luto desse tipo, uma perda dessa, vai encontrar? Quais as reações que ela pode ter? A gente vai ver lá na frente que algumas são graves, né? E essas complicações. Fátima nos citou um caso, né, Fátima? Acho que você lembra, não sei se foi um parente seu, que você disse que houve o falecimento de um ente querido e no mesmo dia do velório a criatura dizendo que ia procurar se matar. Eu lembro que Fátima disse que foram cercar ele lá, ter cuidado com a criatura, com a pessoa, para evitar realmente de naquele desespero ela fazer essa loucura. Quem já leu aqui... Oi? Falou, Fátima? Não foi isso, Fátima? Quem já leu o livro O Céu e o Inferno aí, de Allan Kardec? Segunda parte, pronto. Segunda parte, exemplos, o suicida,
o nome é tão complicado, pespontadora de botinas. Ele é um cidadão que estava noivo. E o que é que aconteceu? Teve uma briga com a noiva e naquela reação ali da briga com a noiva ele se matou. Depois ele se comunica dizendo que se arrependeu amargamente, né? Então tem essas reações num suicida. Mas aí vem a reação que a gente está estudando é da pessoa, né? Minimizar o risco, olha aqui que eu falei que ia ser mais grave, do comportamento suicida nos enlutados por suicídio. Eu sei de um caso de uma pessoa há uns 10, 15 anos, que ela praticou o suicídio. Um irmão, criticou muito, condenou muito, chamando de fraco, de covarde. E meses depois, no mesmo lugar, na mesma forma, ele praticou o suicídio. Chocando toda a família. Então vejam que pode haver o risco de um comportamento suicida nos parentes, nos entes, nos amigos, nas pessoas próximas daquele que praticou o suicídio. É preciso ter... Aí por isso que quando Fátima disse aí na prece, olhar de lado, me chamou a atenção. Que às vezes nós não olhamos para essas pessoas. Enterrou, terminou o velório, pronto, cada um para o seu lugar. É preciso ter esse olhar. É como uma amiga minha fez, que todo o tempo era ligando, conversando, levando para palestra, fazendo o possível para que a criatura que ficou ali, aquela pessoa que ficou depois do fato infeliz que aconteceu na sua família, não entrasse num processo depressivo, não se desesperasse, não perdesse a vontade de viver. Isso sim é importante ter feito. Porque a pessoa percebeu que o seu parente não o abandonou no momento que ela mais precisava, no momento que ela mais tinha necessidade. Promover resistência e enfrentamento nos sobreviventes. Não é fácil. Quem teve nossa tesoureira Ruth, que publicamente falou, fez a palestra sobre isso. Teve um sobrinho, não é, Ruth, que partiu de uma forma dolorosa. Ela sabe, ela fez a palestra, inclusive, tratou desse tema assim com muita coragem, porque uma coisa é você que não vivenciou isso falar, outra coisa é alguém que vivenciou falar, porque fala com grande propriedade, né? Então é preciso ter a resistência e o enfrentamento. Enfrentar uma situação, uma lembrança que vai ficar por toda a vida, mas pode ser modificada. Né? Pode ser alterada para uma situação diferente. Como? Vou repetir o que falamos no início, através da prece, tirar essa mistificação, esse mito sobre suicídio, com devido respeito, gente, às crenças alheias, porque o Espiritismo nos ensina aqui no Livro dos Espíritos que nós devemos respeitar a crença de todos, mas com todo respeito. Eu desconheço, peço a vocês que falem aí, se conhecerem outra filosofia que fale sobre o suicídio como o Espiritismo fala. Eu não conheço, eu não tenho cultura suficiente para isso, mas só vi no Espiritismo chegar para os familiares de um suicida e dizer para orar que ele não morreu, que apenas foi o corpo, que ele continua vivo. Só vi no Espiritismo. E aí o Espiritismo me ensina isso, a também cuidar de todos. O amor ao próximo deve ser levado ao extremo, de ajudar todos os que estão necessitados. Alguns tópicos de importância. E aqui são conceitos dos autores desse artigo, né? Vamos lá. A morte de uma pessoa... Olha, eu achei isso extraordinário. A morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. É um recomeço de vida. Até ali era de uma forma, depois dali é de outra. Qual o caminho que nós vamos escolher? Ou melhor, qual o caminho que os sobreviventes vão escolher? O caminho de permanecer num luto sofrido, dolorido, ou retomar a caminhada, né? Mudar o foco daquele sofrimento e transmutá-lo, né? Muda tudo, gente.
Então é preciso que tenhamos esse conceito, essa importância em nossas vidas e levar os nossos irmãos que perderam um ente querido. Aqui vem... Oi, diga, Ruth. Fecha aí, Ruth, pra gente ver. Pronto. Tá dando retorno. Esse aqui é um dado interessante. Oi. Diga. Sim. Eu lembro. Ela dizia que se achava uma menina feia. Isso. É importante observar esses sinais e os sinais dos sobreviventes. Entendeu? Não sei se vocês estão ouvindo miado aqui, é meu gato, tá aqui miando. Um sinal dos sobreviventes. Então ele coloca essa informação aqui em 2015, quase quase 12 mil mortes por suicídio no Brasil. Isso em 2015, né? Nós não temos aqui. E ela estima que de 5 a 10 pessoas são severamente afetadas pelo suicídio. Alguns autores colocam de 28 a 50 pessoas, dependendo de idade e posição social. Aí ele faz uma estimativa em torno de 56.680 pessoas, 88 pessoas diretamente afetadas pelo suicídio. Eu quero fazer um alerta assim. Qualquer dado que vocês pesquisarem sobre suicídio, qualquer dado que vocês pesquisarem, qualquer estatística não é real. É a estimativa da estimativa. Por quê? Dos países membros da OMS, se não me falha a memória, fugiu agora a quantidade, mas poucos é que tem dados reais que são levados à OMS. Por exemplo, continente africano. Pode esquecer qualquer informação correta que vem dali, porque os suicídios que são ocorridos naquele continente são muito poucos anotados, relacionados, catalogados. E olha, por exemplo, vamos trazer para o Brasil. É muito pouco a informação, porque há pessoas que realmente escondem o fato. O exemplo do suicídio nas crianças, que existe, a gente fala de adolescente e idoso, adolescente, pessoa madura e idosa. Existe entre crianças, não é esse volume, mas existe. Quantas vezes vocês ouviram falar de crianças com suicídio? Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Então, qualquer informação entre esses 56 mil é muito mais. Isso são pessoas que estão envolvidas ali no fenômeno do suicídio de um ser. Pessoas que sofrem moralmente, sofrem psiquicamente, emocionalmente, o suicídio de um ente querido, de um amigo. Né? São casos que a gente precisa começar a falar mais. Vejam, eu faço palestras sobre suicídio, né, Fátima? Acho que há uns 4 anos, ou 3, por aí. Eu nunca falei desse tema. É a primeira vez que eu estou falando. E a partir de agora eu vou virar tecla repetida nesse tema. Vou me preocupar também em falar das pessoas os sobreviventes do suicídio. Não é o suicida que não aquela tentativa de suicídio. É outro campo de trabalho. São os parentes. Diga, Carlinhos.
É um trauma, né? Porque toda vez que ele for lá, ele vai lembrar do amigo. Pois, vejam esse exemplo que Carlinhos está dando, que é justamente um caso sintomático. Aí nós vamos condenar esse rapaz, não é? Ah, vamos condenar esse moço. Ah, deixou a namorada, abandonou. Não, nós não sabemos como está o íntimo dele. Cada um. Não tem um ditado popular que todo mundo conhece que diz assim: cada um sabe onde o sapato aperta? Não é? Cada um sabe onde seu sapato aperta. Então, cada um é que sabe como está seu íntimo. Eu não posso pegar, por exemplo, 10 pessoas depressivas e esperar que eles tenham reações idênticas a um tratamento espiritual, a um tratamento médico, a uma conversa. Nós não podemos nunca esperar isso. Seria querer metodizar extremamente uma situação que depende do emocional das pessoas. Vejam aqui outro ponto que ele coloca, que eu destaquei bem. A maioria dos sobreviventes não conta com nenhuma ajuda para lidar com o luto. É o que a gente já vem falando, né? São esquecidos, abandonados para lá. E aí como ficam essas pessoas? Se você abandona, e principalmente se a pessoa vive só, né? Se só eram duas pessoas juntas e uma cometeu esse ato. Se nós já sofremos com a perda natural da vida, porque a consequência da vida é a própria morte, né? Pela idade, por uma doença, por um acidente, sei lá, gente. Mas imagine no suicídio. Abrindo outro parêntese, que ninguém nasce para se suicidar. Tá? Suicídio é antes da hora. Quando Geraldo falou aí sobre o suicídio indireto, que todo mundo já sabe, mas vamos só dar uma rápida pincelada, é aquela situação em que eu vou degradando meu corpo físico conscientemente. E o que são suicídios indiretos, né? Se eu sou uma pessoa que usa drogas, alcoólatra, eu estou levando meu corpo físico ao fim. André Luiz, fumante, você não me perdoe se alguém fuma, mas qualquer coisa que eu vou agredir a minha saúde, que eu vou reduzir meu tempo. Agora, por favor, não vamos dizer que um suicídio indireto está no mesmo patamar do suicida direto, pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando nós reencarnamos, nós recebemos um aviso. Cláudio, não volte antes de tal época, certo? Não quer dizer que a gente vai desencarnar com 70 anos, 10 meses, não. É a média, uma média de fluido vital que nós recebemos para viver na Terra. Vocês sabem que Divaldo já era para ter desencarnado, né? Vocês sabem disso? Ele que disse. Ele está com 90 e alguma coisa, esqueci. Ele já era para eu ter desencarnado faz tempo. Só que estão me segurando um pouquinho, né? Já tem gente olha aí, 93 anos, Geraldo está colocando aqui. 93 anos, nem parece que tem 93 anos. Né? Se eu chegar com 93 anos, eu vou estar caquético. Né? Não consegui nem fazer uma palestra. Mas há pessoas, e é comum a gente ver assim, a gente vai morrer de todo jeito. Eu também. Eu também. E muitas pessoas dizem assim, eu vou morrer do mesmo jeito. Mas peraí, gente. O Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo interessante. Cuidar do corpo e do espírito. Então vocês espíritas não se divertem, né? Não, muito pelo contrário. Espírita não é aquela pessoa que não ri, né? Eu lembro que eu já fiz no estudo do centro, eu dizia que minha mãe me perguntava assim, por que esse tal de Allan Kardec é tão fechado a cara dele? Sou mãe. É porque antigamente as fotos eram assim. Você vai nos sítios, tem aquela foto do casal todo sério. Não pode rir, porque antigamente se você ria muito, o seu avô, o seu pai dizia logo, fecha os dentes, que isso não é coisa de gente não. O espiritismo é alegria, é vivência, é diversão, gente. Joana de Ângeles, eu não lembro qual é o livro, ela diz uma coisa interessante, ela diz assim, é bom rir até das suas pequenas falhas, dos seus pequenos erros, ria de si próprio. Espiritismo é alegria, não é porque a gente estuda a morte, porque a gente fala com os desencarnados, muito pelo contrário, eles são alegres, espirituosos. Né? Tem um que na nossa reunião mediúnica sempre puxa minha orelha brincando comigo. Quando ele puxa, puxa mesmo. Mas ele brinca comigo, ele ri. Né? Ele ri das besteiras que às vezes eu digo, das bobagens que às vezes eu digo. Já aconteceu uma vez, ele olhou para mim. Não é? Comigo?
Pronto. Então, gente, é preciso que nós procuremos ajudar os nossos irmãos que estão em luto, né? Como, Cláudio? Da melhor forma que for possível, ainda que seja com a orientação de um profissional. Estudos demonstram diferenças significativas na intensidade, duração do luto, aumento de sintomas depressivos e impacto no sistema familiar nos sobreviventes do suicídio, se comparado com outras mortes violentas. Né? Ninguém gosta que um ente seu seja assassinado, mas uma pessoa que teve um parente assassinado sofre menos do que aquele que viu o suicídio. Porque é curioso aí que parece que há uma válvula de escape de você dizer assim, ele não se matou, mataram. É diferente de dizer, ele tirou a própria vida. Né? É bem diferente. Então vejam que pode levar e leva à depressão. Né? Leva à depressão. Eu conheço um caso específico de situação dessa que levou à depressão de um ente querido. Aí vem alguns conceitos que esses dois pesquisadores colocam. Culpa. Será que eu fui culpado do meu ente querido, do meu amigo, ter tirado a própria vida? Né? E as pessoas começam a introjetar isso, a se retroalimentar. E aí, como Jackson citou aí a questão da depressão, né? Sintomas de depressão, você começa nesses sintomas que Fátima também falou. Né? Se recolher, muitas vezes até sintonizar com o que partiu, se realimentando daquela culpa. Vergonha. Por que é que não se fala de suicídio na infância? Por vergonha. Busca incessante do motivo. Por quê? Por quê? Por quê? Nós não vamos saber. Ah, mas ele deixou uma cartinha, deixou um bilhete, se é aquilo que ele deixou para dar uma satisfação aos familiares e à sociedade. O motivo real está no íntimo dele. E só ele e Deus sabe. Nós vamos saber um dia, lógico. Eu sou sincero em dizer isso, me perdoem. Pode estar fugindo de todo conceito médico, mas só o suicida sabe por que se matou. Ah, ele estava depressivo. Sim, estava depressivo. Mas o que fazia a mente dele naquele momento? O que é que ele pensava? Muito bem, Ruth. Falar de suicídio para muitos ainda é tabu. E continua sendo tabu e as pessoas não querem divulgar, não querem falar do assunto, porque dizem, como eu falei no início, que vai levar a suicídio. Gente, não vai. O próprio CVV, na apostila de orientações sobre suicídio, ele coloca esse ponto, o que é tabu e o que não é no suicídio. E falar de suicídio não é tabu. Não é para ser tabu. Né? Tem que ser quebrado isso. Agora, falar de forma ponderada, equilibrada. Não com o sensacionalismo da TV, da mídia, dos jornais, que querem apertar e espremer sangue. Culpa, vergonha? Exatamente, porque está aumentando o número. É o ano inteiro, Carlinhos. Por isso que nós temos aquela ideia de que a campanha em setembro seja amplificada, mas que já propomos às instituições. O Joana ia fazer isso, mas com a pandemia, infelizmente, não pudemos. No caso do Joana seria toda última quinta-feira ia ter uma palestra sobre o tema de suicídio. Com palestrante da casa ou palestrante de fora. Exatamente, que nós fizemos direto. É pouco? É pouco. Mas é melhor um pouco do que nada. Fez diferença? Se a gente conseguir livrar uma vida, se a gente conseguir ajudar um sobrevivente, já fez diferença. A gente não pode... Exatamente. O Livro dos Espíritos salvou muita gente do suicídio. Vamos lá. Rejeição, abandono, maior dificuldade em dar sentido para a morte, autoacusações, isolamentos, mudanças na dinâmica familiar são alguns dos sentimentos e comportamentos que os sobreviventes experimentam. É porque o sofrimento é tão intenso. Imagine, gente, vamos tentar imaginar assim. Aquela mãe que perdeu o filho e que toda vez ela vai no quarto e o filho não está lá. Quem sabe... Aí pode-se dizer assim, mas tem mães que também perderam seus filhos para a doença, para um homicídio, para um acidente. É diferente. É diferente. Ali ela sabe que ela vai pensar assim, eu não cuidei de meu filho. Mas é preciso tirar esse sentimento dela.
ou do pai, ou do filho, enfim, do esposo, da esposa. Quando eu vejo casos de pessoas novas, lindas, jovens, cometendo suicídio, eu fico, meu Deus, o que levou a isso? Né? Pessoas jovens que tinham a vida pela frente. Não é isso, gente? Então a gente precisa pensar nessa situação também. Ainda ele coloca assim, olha, muitas vezes amigos e familiares que usualmente dariam apoio e ajuda em luto por outras causas afastam-se e não sabem o que fazer, contribuindo ainda mais para a sensação de isolamento e abandono vivenciado pelo sobrevivente. Houve um luto na família, uma doença, nós estamos vendo agora com a pandemia, né, muitos lutos ocorrendo, e as pessoas, no caso do Covid, não podem nem ter somos devedores a todos, exatamente. E as pessoas não podem nem podem ter um velório normal. Sofrimento, dor, né? O sentimento dessa perda. Gente, eu não estou dizendo que ele ia chegar. Olha aqui. Acabou de pular. Vocês dão licença, me perdoem. Gente, pega o gatinho aqui, por favor. É que ele quer fazer palestra também. Não tem jeito. O nome dele é Loki, já responde tudo. Né? Entendedores entenderão. Me tirou até o raciocínio. Sim, a questão do abandono. Então, quando há um suicídio, aí a situação é mais complexa. Porque realmente as pessoas... Eu mesmo, eu fico sem jeito. Quando eu estava falando do tal do meus pêsames, aquele palestrante disse assim, se você não puder dizer outra coisa, se não quiser dizer meus sentimentos, dê um abraço. Né? Dê um abraço. Não venha falar bobagem no ouvido, como eu uma vez ouvi alguém chegar para uma família de um suicida. Eu estava naquele velório, eu ouvi, ninguém me falou, eu ouvi quando uma criatura chegou e disse, não se preocupe não, ele se matou porque Jesus levou ele. Aí a criatura estava chorando, chorou ainda mais. Como é que alguém diz que Jesus tirou a vida de alguém pelo suicídio? É impressionante, gente. Mas enfim. Oi? Não. Você não sabe o que você está sentindo. Né? Você não sabe o que está sentindo. Isso acontece muito, gente. Me permitam, eu gosto de abrir uns parênteses, né? Terrível. Quando a gente está na mediúnica, que o espírito perseguidor, sofredor vem falar, eu parei, eu nunca questiono isso dele, porque essa é a pergunta que ele faz. Você não passou pelo que eu passei, você não sofreu o que eu sofri, então você não sabe o que eu estou passando. Né? Imagina a reação, exatamente. Dê um abraço. Outro ponto, sem ajuda apropriada, sobreviventes, especialmente crianças, e aí ele toca no ponto da criança, que perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um avô, uma avó, um tio, um irmãozinho, podem experienciar um luto traumático e complicado. Após venção, oferece serviços de acesso aos cuidados especializados para o manejo de processo de luto, minimizando, dentre outras coisas, o risco de suicídios dentro desse grupo vulnerável. Vocês sabem que idoso é um grupo vulnerável, né? Adolescentes, crianças são grupos vulneráveis. Então é importante que a gente tenha um grande cuidado com as crianças, né? Com as crianças, que elas têm aquela imaginação extraordinária, mas também pode ser num ponto negativo. Não é isso? Não pode. Eu lembro que, para falar de imaginação, que até a gente comentou na minha casa, quando meu pai faleceu, em nosso velório, a minha filha, quando chegou, né, chegou lá em casa, era o velório e tava muitas flores, e ela entrou, deu um sorriso e fez, que coisa linda tá a minha casa, cheia de flores. Mãe, tá linda a sua casa. Eu não podia recriminar de jeito nenhum, porque para ela tava bonita, ela nunca viu minha casa com tanta flor. Aí ela disse, pai, eu posso ir brincar? Se vá brincar. Deixei brincar, gritando, correndo com as outras crianças. E fiquei rezando para ninguém olhar atravessado, né? Porque aí não ia dar certo. Como é que eu vou querer que uma criança vivencie o luto como um adulto vivencia? E desde pequenininha ela olhava para o céu assim e dizia, quando via Vênus no crepúsculo, ela dizia que era o avô dela
e a avózinha, que eram 2 estrelas que estavam no céu. Então era assim que elas vivenciaram essa situação. E alguém disse, você vai levar no enterro? Não, que elas não querem ir. Porque é natural, agir naturalmente com as crianças. Mas no caso do suicídio, não, gente. A criança também vai se perguntar, por quê? Por quê? E olha que criança é interrogativa, não é? Vocês sabem disso. Gente, eu preciso correr que o tempo está passando aqui, né? Exemplos de ajuda, estamos chegando no finzinho, tá? Auxílio e aconselhamento em assuntos práticos do dia a dia, em questões, seja lá do velório, mas que não fique só naquele momento, que fique para depois. Carlinhos citou aí o caso do rapaz que nunca mais teve coragem de ir na casa do seu amigo, né? Porque a dor dele era muito forte para enfrentar aquilo. Informações com a consciência de que os indivíduos podem estar desorganizados logo após a morte e podem precisar que as informações sejam oferecidas novamente em um momento posterior. Eu nunca cheguei num velório, mesmo sendo espírita, para vir falar de espiritismo ou falar da vida do cidadão lá no mundo espírita. Nunca. Aquele não é o lugar nem o momento, na minha forma de entender. Agora, já aconteceu de alguém chegar num velório e dizer, Cláudio, você que é espírita, não tem como eu saber como meu pai está não, nem era suicídio. Eu disse, tenha calma, vamos dar tempo ao tempo, reze para o seu pai, de acordo com sua fé. Porque era um jovem que tinha perdido o pai para a doença. Então a gente tem que ter esse feeling, esse cuidado de quando chegar, não chegar assim, propondo certos conceitos que de repente naquele momento não ajude. Pode parecer estranho, mas pode não ajudar. Na melhor das nossas intenções. É o tal, por exemplo, né, do meus pêsames. A pessoa acha que está fazendo uma coisa, eu estou demonstrando toda a minha dor também. Como Fátima disse, você chegar para uma pessoa dessa, que perdeu o ente querido, dizer, eu sei o que você está passando, sabe, um parente seu também se matou. Não, você não sabe. Não é isso? Então temos esses cuidados, essas preocupações com os nossos irmãos. Suporte, assistência particular ou terapia com profissionais de saúde mental. Aí vem o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, né? Para que são pessoas que estão bem preparadas, eu acredito, para dar um suporte a essas criaturas, independente de suas confissões religiosas, né? Porque eu espero, gente, o que a gente precisa ter esse cuidado é de mostrar que para o sobrevivente que o ente que partiu não está perdido. Volto a repetir a grandeza, a beleza do Espiritismo, em dizer a um sobrevivente, olha, seu ente se matou, partiu, infelizmente, mas ele está vivo. Diferente do que se dizia antigamente, não reze por ele porque ele está no inferno, porque não tem mais jeito. Não faça isso. Outro exemplo, vamos lá. Oportunidade de conversar com outras pessoas que estão enlutadas por suicídio. Compartilhar a sua dor. E começar a perceber que elas têm pontos em comum e que podem se ajudar. Quer um exemplo disso, gente? Nós não temos o Alcoólicos Anônimos, né? E tem outros grupos também, né? Que as pessoas se juntam ali, conversam, falam, expõem, porque eles não vão ter medo nem vergonha de expor suas culpas, de dizer eu bebi ontem, eu caí, eu errei novamente. Então é importante que se criem esses grupos, lógico, com pessoas que tenham essa compreensão de trabalho nessa situação. Todo esse material, vai lá, Jackson, muito obrigado, viu, meu filho, pela sua presença. Jackson vai precisar sair agora, porque tem um compromisso. Todo esse material eu peguei nesse site que fala sobre tanto a pós-venção como prevenção de suicídio. E eu vou disponibilizar isso para download, essa transparência que eu fiz aqui, essa apresentação, todo mundo vai ter acesso, tá certo? Chegamos aqui ao fim, como eu disse, era uma conversa, não é uma palestra. Quando eu falo sobre suicídio, eu sempre acho que é pouco. A gente precisaria de um seminário para debater. Seminário não só com espíritas, com profissionais, psicólogos, psiquiatras, com pessoas de outras religiões que têm uma mente mais aberta para falar de uma forma clara e franca sobre o espiritismo, né? Sobre o suicídio. E agora, gente, vamos incluir em nossas temáticas os sobreviventes, a pós-venção, pré e pós-venção. Prevenir o suicídio
Não deu. Agora vamos ver sobre lutar por quem ficou. Vamos lutar para dar uma qualidade de vida maior, melhor, tentar pelo menos ajudar nem que seja uma pessoa que se erga novamente, que comece a ver a vida por outros olhos, de ter a esperança de um reencontro no futuro pelas leis naturais da vida com o ente que partiu. Como eu disse no comecinho, daquela irmã que sonhou meses ou dias depois com seu filho, a 2 meses, talvez 3, já dando a demonstração visual de que estava recuperado. Também eu sei que ele recebeu tantas orações, tantas preces, tanto ajuda, tanto apoio, que era impossível não estar recuperado. Porque a bondade de Deus, a misericórdia divina é imensa. Ela permeia todo o universo. O universo é permeado pelo amor divino. Deus não para um minuto de amar nenhuma das suas criaturas. E o amor é tão grande por eles que os nossos irmãos suicidas, e vamos lembrar dos seus sobreviventes, têm um carinho e um afeto especial. Nunca esqueçamos disso. Ontem, quando na palestra de Luiz Jorge Lira Neto, ele falou uma coisa interessante, de que mesmo antes do Espiritismo abrir o leque das manifestações para o mundo de forma racional e lógica, sempre os espíritos, a espiritualidade amiga estava nos socorrendo e nos amparando. E continua. E continuará sempre. E agora, com as nossas mãos pondo ao trabalho, fica muito mais fácil, muito mais prático. Não é à toa que a gente escuta certos irmãos desencarnados pelo suicídio envergonhados com saudade dos seus entes. E vamos levar aos nossos entes amigos, parentes que perderam nossos irmãos, algum irmão pelo suicídio, uma palavra de conforto, de esperança, não de espiritismo que eu estou falando, gente, porque a gente vai encontrar pessoas de diversas religiões, mas o conforto e a esperança. Se ela pedir a opinião espírita, aí é outra história. Eu quero agradecer a vocês pela paciência, assim, pela compreensão, até com os probleminhas técnicos que acontecem aqui, que faz parte da tecnologia, né? Isso acontece. Convidar vocês para a próxima quinta-feira, que vai ser com o nosso irmão Fábio, né? Do Bezerra de Menezes, que aceitou de bom. Ele já ia fazer a palestra quando teve a pandemia, não é isso? Ele ia fazer a palestra quando teve a pandemia e a gente teve que cancelar tudo. Aí quando a gente marcou novamente, eu disse, não, já sei quem vai ser chamado para fazer a próxima palestra. Eu queria chamar até outra pessoa para hoje, mas infelizmente, como eu expliquei, não deu para escolher um palestrante a tempo e realmente eu esqueci, gente. Não foi outra coisa. Eu achando que o mês de setembro estava lá longe, que era só no ano que vem o setembro, né? Eu estava confiando com setembro do ano que vem. Então, muito obrigado, né? E eu queria pedir à tia Rutinha, para fazer a nossa prece final, porque nós já passamos aqui, chegamos no tempo, eu não quero extrapolar o limite. Muito obrigado a todos pela paciência e que Deus abençoe vocês, todos nós. Tô sim, estamos ouvindo. Que assim seja. Gente, até quinta-feira com o Fábio, viu? Aí vai ser minha vez, viu, Fábio?